1922, o ano que não acabou. Nesse ano foi criada a Roquete Pinto. O nosso fundador visitou, a gente está aqui em Botafogo, no Rio de Janeiro, e visitou aqui na URCA a exposição dos 100 anos da independência do Brasil. E lá ele conheceu 2 estações de rádio e ficou encantado. E no ano seguinte ele criou a primeira rádio do Brasil, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, com o lema Levar escola para quem não tem escola. Missão que a gente cumpre até hoje, há quase um século. Neste ano também aconteceu a Semana da Arte Moderna, que mudou o rumo da educação e da cultura brasileira, trazendo novos ares e uma identidade nacional. E também aconteceu outras coisas, o tenentismo. Você sabe o que é isso? Você que está fazendo o Enem precisa saber, você que está fazendo também o ensino médio. E para falar sobre o tenentismo, convidei aqui, o currículo é grande, hein? Vou tentar resumir. O professor Fernando da Silva Rodrigues. Ele é coordenador do programa de pós-graduação de História na Universo, Universidade Salgado Filho. É coordenador do Grupo de Trabalho de História Militar, Política e Fronteiras, do CNPq. E ainda pesquisador do Centro de Estudos Estratégicos do Exército, entre outras coisas. Professor, olá, como vai? Tudo bem? Tudo bem. Muito obrigado pela sua participação. Professor, o que é o tenentismo? Ele começou com a Revolta dos 12, aqui em Copacabana, pertinho aqui também. O que significou isso, que até hoje ainda mexe, né, com a nação? Bom, o tenentismo ele foi um movimento que nós podemos datar, quando eu falo em movimento, é um movimento político bem datado. Ele vai de 1922 até 1927, com 3 grandes fases, né? A primeira fase, que é a Revolta dos 18 do Forte, que ocorreu no Forte Copacabana, que é considerada a primeira fase, que eclodiu no dia 5 de julho de 1922. Né? A segunda fase é um novo 5 de julho, só que agora em 1924, que ocorreu em São Paulo. E a terceira fase desse movimento é o que alguns historiadores chamam de coluna Prestes, outros chamam de coluna Miguel Costa Prestes, aí vai dependendo. Mas é um período que vai de 1925 até 1927, quando a coluna emigra para a Bolívia. Professor, a coluna Prestes, né, a partir daquele momento, né, o Luiz Carlos Prestes, que foi o grande líder, né, do comunismo, do Partido Comunista Brasileiro no Brasil, nessa época ele era militar e não era comunista, né? Como que isso aconteceu, né? Que movimento que foi esse da coluna Prestes, que foi uma consequência do tenentismo? Bom, são histórias muito perigosas de se emendar, né? A coluna, o movimento, o tenentismo, ele tinha um objetivo, né? Era uma crítica ao governo instalado, era uma crítica às oligarquias produtoras que dominavam o sistema político, mas era um movimento intrinsecamente militar que não concordava com o que estava acontecendo, as mazelas do sistema, e que resolveu pegar em armas contra esse sistema, que eles consideravam como corrupto e que estava degradado. Agora, o Luiz Carlos Prestes, ele é uma das lideranças desse movimento. E ele, claro, ele começa todo o seu processo de pensamento rebelde dentro do tenentismo. Agora, a ascensão dele no comunismo, ele vai se dar posterior ao movimento tenentista, principalmente quando ele sai do Brasil, né? Depois do tenentismo, ele sai do Brasil, vai se exilar no México e depois vai se exilar também na Rússia, né? na União Soviética. Então, são movimentos que eu acho que tem que ser definido de uma maneira separada.
apesar do Prestes ser fruto desse tenentismo, do movimento e da sua liderança, né, que foi consagrada na coluna. Isso é o Prestes. Tem dois grandes momentos do Prestes. O tenente, né, que apesar de não ser tenente, ser capitão, mas é um dos líderes do tenentismo, e o Prestes quando vai aderir ao comunismo. Professor, o tenentismo foi um movimento basicamente da iniciante classe média urbana no Brasil. Naquela época, 1922, era o Brasil rural. Tanto é que quem dominava a política era Minas e São Paulo, política café com leite. Cada hora era presidente um político dos dois estados mais ricos, né, do Brasil, junto com o Rio de Janeiro também, claro. Mas eles se revezavam no poder, né? E de repente aparece o tenetismo com novas reivindicações, né? com novas demandas. Que demandas são essas, né? Como é que a política a partir daí mudou? Como é que o poder foi mudando do Brasil rural para o Brasil urbano? É, o, o historiador, o pesquisador, ele enfrenta, né, uma dinâmica muito intensa. As mudanças na forma de ver os fatos, eles vão ocorrendo de uma maneira muito rápida, né? Essa primeira impressão de que o tenentismo, que os militares, os tenentes, estavam liderando, né, uma classe, né, um pouco, nós hoje já desconsideramos um pouco, até porque naquele momento que há uma dominância de um Estado ruralista, de um Estado rural, onde uma oligarquia produtora, né, do campo, que pode ser produtora de café ou produtora do leite, dominava o cenário político brasileiro. A ideia de classe, principalmente a ideia de classe média, era um pouco difícil de se entender. O que se existiam eram duas grandes categorias. Eram os produtores, os donos do poder, e os trabalhadores. Quem estava entre uma e outra eram chamadas classes intermediárias. Então, hoje, apesar de que a obra do Virgílio Santa Rosa, de 1936, consagrou essa ideia de que os militares eram representantes da classe média, hoje nós entendemos que os militares, naquela época, defendiam interesses de uma nação, que era o Brasil, mas também eles faziam parte de uma instituição que era militar. A sua formação os capacitava para pensar na defesa contra o que eles viam de errado no Estado. Então, é uma situação um pouco mais complexa, mas hoje essa ideia de representar a classe média, nós tomamos muito cuidado, até porque eles são os precursores desse processo de urbanização, sim, de processo de defesa da industrialização, até porque para os militares era importante ter um país industrializado, porque esse país industrializado daria subsídio para ter uma indústria bélica nacional, e eles não precisariam mais ficar comprando armamento de A, B, C e D, né? Porque no início do século XX, uma das maiores dificuldades que o Exército passava era uma quantidade de armamento diferenciado de vários países. Então, com isso, esses jovens oficiais, né, eles lutavam também por um processo de industrialização. Eles estavam no cerne das contestações, né, transformar o Brasil de um país rural para um país industrial. Mas isso ainda foram questões que ainda continuaram a ser debatidas nos anos 30 e 40. Então, professor, a partir daí, dos 100 anos da independência, em 1922, aconteceu um clamor, né, de nacionalismo, né, de identificação com a pátria. É o que o senhor falou aí, né, a busca de maior participação política,
não só dos Isso. militares, como da classe média. Houve também, né, a Semana da Arte Moderna. Então, houve aí uma mistura desses movimentos, uma participação em conjunto, né? Aflorou toda essa vontade, né, do nacionalismo, da música popular, dos artistas na pintura, escritores. Como é que foi esse conjunto de movimentos justamente em 1922? Realmente, os anos 20, né, eles representam a construção de uma grande crise que vai desembocar em 1930, na Revolução de 30. Mas esse, eu acho que foi o ensaio, o ano de 22 foi o verdadeiro ensaio para essa crise dos anos 20. Né? Então, você tem três grandes categorias, três grandes crises ocorrendo no Brasil. Na crise no campo político, uma crise no campo político, que é caracterizada pelo tenentismo em si, pelos militares pegarem arma contra o Estado, não militares também, como civis, também faziam parte desse movimento, que pegaram em arma contra o Estado. Né? Você tem também, no campo cultural, outra grande crise ocorrendo no campo cultural, que é marcada principalmente pela Semana da Arte Moderna, que é um momento de crítica, né, à cultura estrangeira, é uma busca da nação, é uma busca do nacionalismo, é uma busca do ser brasileiro. Né? E isso vem no esteio também que nós estamos comemorando o centenário da independência do Brasil. Então, isso gera um processo de tensão social, cultural, que vai também fazer parte desse grande processo de ruptura que vai ocorrer nos anos 30. E também depois, ocorre ainda também nos anos 20, início de 22, 21, 22, uma crise econômica também com relação à produção do café, principalmente marcado pela alta e pelos baixos recuo no crescimento da produção, também favoreceu uma crise econômica que depois vai gerar uma crise maior, que vai se inserir numa crise maior, que é a de 29. Mas nos anos 20, no início dos anos 20, nós tivemos também uma crise econômica com relação à produção do café. Na verdade, foi uma crise de superprodução também, né? Que como a que ocorreu em 1929. Então, acho que esses três grandes cenários, tanto no campo cultural, no campo político, no campo econômico, eles são originários nesse momento, no sentido de originário, no sentido de que nós estamos num processo de finalização da Primeira República que começa em 22 e que vai se concretizar em 1930. Então, professor, a partir de 1922, eu estava contando aqui para o senhor, aqui no início, na apresentação, que o nosso fundador, Roquete Pinto, né, ele foi aqui na exposição da URCA, viu lá uma estação de rádio e lançou a primeira rádio no Brasil em 1923. E essa nova tecnologia, depois vieram outras rádios, né? Essa nova tecnologia serviu como uma ferramenta para expandir as ideias, novas ideias políticas, para expandir também as novas ideias sobre cultura, sobre educação, enfim, fazendo uma transformação na sociedade que acabou que desencadeou na Revolução de 30, com a ascensão de Getúlio Vargas, que mudou a face do Brasil, né? Do rural para o urbano e industrial. Né? E a participação do tenentismo foi crucial nessa ascensão de Vargas e nessa mudança. E o rádio, essa nova tecnologia, também ajudou na propagação dessas ideias. Então, gostaria que o senhor falasse um pouco, né, desse caminho, desse trajeto que culminou na Revolução de 30. Como você bem falou, né, o início de todo esse processo é o tenentismo. Claro, nós não podemos desmerecer outros processos políticos, econômicos, culturais que ocorreram no Brasil. Mas essa fase, esse tenentismo, ele marcou muito a crise dos anos 20 e que o resultado final é a Revolução de 1930. Não adianta também ficar só... o movimento tenentismo foi só ele que é o responsável? Não.
Foi um conjunto de fatores que ajudaram esse processo. Então, o tenentismo ele foi o grande potencializador, né, desse processo, porque ele mexeu nas estruturas, ele mexeu, ele aumentou as tensões dentro da sociedade. E com isso, paralelo ao que estava acontecendo, outros fatores foram importantes. Como você falou, o rádio teve a sua importância porque ele era o grande divulgador, o meio de comunicação com as massas. Então, essa comunicação com as massas, em algumas situações, até o rádio serviu como forma de prestar informações aos rebeldes ou à sociedade do que estava acontecendo, né? Uma sociedade que não era letrada, que praticamente o nível de analfabetismo no Brasil era muito grande, então praticamente o único veículo de comunicação era o rádio. E isso servia tanto para as bases populares, também como as elites políticas, que usavam o rádio como instrumento de comunicação, transformação. Em alguns casos, até, o rádio é interessante, porque os movimentos rebeldes, a primeira coisa que eles faziam era tirar a rádio local do ar para poder ela não ser usada contra um determinado processo. Então, o rádio ele é considerado um elemento, né, transformador, de grande transformação. E isso demonstra tanto pela necessidade de usar o rádio a favor do governo ou contra o governo. Então, depende de como quem está a favor ou contra vai pensar o rádio. Mas eu acho que a grande transformação é o rádio. E o movimento de 1930, ele foi balizado por esse canal de comunicação, né? E as mudanças, tanto que os programas mais conhecidos, né, do brasileiro, que era a hora que o governo fala, né, sobre comenta sobre a sua atuação, né? Isso é um projeto do Vargas, né? É um projeto político do Vargas para levar à sociedade o esclarecimento da condução da política. Então, isso não podemos esquecer também que os tenentes, como eu falei, ele tem um movimento político datado, que vai de 1922 até 1927, mas, do ponto de vista ideológico, ele continua até 1934, porque depois de 27, você tem o exílio, dos rebeldes, alguns são presos, outros são exilados, né? Os que ficaram presos em várias prisões aqui do Brasil, outros foram exilados, e depois, com a Revolução de 30, eles voltam e assumem o poder junto com Vargas, né? Eles apoiam, inclusive, a oligarquia dissidente, que foi aquela oligarquia que lutou contra a oligarquia dominante, a oligarquia paulista, via nos tenentes um instrumento importante dos seus interesses, porque eles eram a realidade de uma rebelião armada. No Brasil, não se tem ideia de uma rebelião tão importante, né, que sai de dentro do próprio Estado, né? Porque as outras rebeliões eram rebeliões internas, rebeliões que são iniciadas pelo povo contra o Estado, e não saem de membros do Estado. E o Exército, como parte da política do Estado, conduziu alguns membros dessa instituição, conduziram uma ação contra a política do Estado. Então, é muito interessante perceber, né, o tenentismo como parte inerente desse processo de transformação que o Brasil estava caminhando no final da Primeira República, depois durante o governo Vargas. E como você bem disse, os militares, eles eram os maiores interessados num processo de industrialização por conta da ideia que eles tinham
da defesa de uma indústria nacional, principalmente uma indústria de base que desse suporte para construir uma grande indústria bélica nacional também. Então, por isso que, por exemplo, essa ideia é muito importante. Professor Fernando da Silva Rodrigues, para quem está chegando, né, pesquisador da história militar, né, do Exército, do Centro de Estratégicos do Exército. Bem, os militares sempre tiveram uma presença muito grande na política do Brasil, a começar pela independência em 22, que os dragões da independência apoiaram a independência ao lado do Dom Pedro I. Inclusive, até hoje eles existem, são a guarda presidencial, né? Depois, no início da República, em 89, no fim da velha República, né, com a saída de Getúlio Vargas em 45, em 64, enfim, né, sempre presente na vida brasileira e agora também não é diferente, né? Então eu gostaria que o senhor fizesse aí como historiador, pesquisador da história militar, né, inclusive pesquisador do Centro Estratégicos, né, dos Estudos do Exército, a partir do tenetismo, né, que é importante, que vai fazer um século, essa presença dos militares na política, na sociedade brasileira, foi mais intensa. Como aconteceu isso a partir desse movimento até chegar nos dias atuais? Bom, a presença dos militares na política... É muita história, né? É muita história. Nós estamos falando... o Brasil tem um problema que parece que estamos tentando resolver, que é a formação de intelectuais de base no campo científico. Se você pegar o campo das ciências, o campo que sustenta qualquer processo de desenvolvimento de uma nação, a ciência é extremamente importante. Então, aonde que eu produzia esses cientistas que conduziriam o desenvolvimento da nação? Isso pegando aí da época da independência para cá, né? Era no Exército, com uma formação dos engenheiros. Então, os engenheiros militares, aí quando eu falo engenheiro militar, eu estou falando engenheiro de construção, engenheiro topográfico, engenheiro cartográfico, engenheiro de fortificação, engenheiro na área química. Todos esses tipos de engenharia eram produzidos, esses engenheiros, no Exército, né? Tanto que a primeira grande universidade de engenharia civil nasceu de dentro do Exército, que é a Escola de Engenharia da UFRJ, que fica no Largo São Francisco, que ali era onde que era a escola militar. Então, por que eu estou falando isso? No século XIX, a presença dos militares na política era muito intensa, inclusive assumindo funções administrativas, de gestão, de Estado, que eram inerentes a políticos. Então, quando você falava que o intendente, que era um prefeito de uma cidade, era um militar, era porque ele era escolhido porque ele tinha capacidade para conduzir esse processo. Eu acabei um estudo agora da colonização militar da Amazônia, né, que é um processo que ninguém conhece, né, que a Amazônia tem uma grande face aí de colonização formada por militares. Os militares, eles eram escolhidos para ir para a colônia, para colonizar as partes mais distantes, as partes mais afastadas, as partes mais isoladas. Ainda hoje é assim, né? Ainda é assim. O critério, qual era o critério? Ter uma força armada, ali, uma força bélica, com militares com capacidade de conduzir a transformação do local, né? Então, por isso que muitos engenheiros acabavam sendo escolhidos também para ir para lá, porque eles tinham capacidade de fazer pontes, obras de construção de prédios em áreas que ninguém queria ir. Então, agora, e além disso, também você tem uma grande característica que o militar participando do processo político de maneira democrática também.
sendo eleito. Você pega vários políticos, seja na Primeira República ou seja anterior à Primeira República, no fim do Império, militares que assumem pelo processo eletivo, né? Então, vários saíam da carreira militar e também faziam uma carreira política de forma democrática. Tá? E também a grande presença dos militares na sociedade, que também é oriundo desse grupo dos engenheiros, também que permitiu, eu acho que os engenheiros são uma categoria profissional extremamente importante, que precisa ser estudada com mais profundidade. Por exemplo, as grandes construções do Brasil, como a Companhia Siderúrgica Nacional, são projetos de militares e engenheiros e também foram dirigidas por militares e engenheiros. Então, os grandes projetos nacionais, de obras nacionais, são de militares e engenheiros, né? Então, isso porque o Brasil, diferentemente de outros países mais desenvolvidos, como os Estados Unidos, tiveram um desenvolvimento, um processo de ocupação e desenvolvimento mais privado, né? Onde a empresa privada assumiu a liderança nesse processo. Os países como o Brasil e países da chamada América Portuguesa e Espanhola tiveram como nos militares esse processo como parte do Estado, eles que assumiram a liderança nesse processo de ocupação, de colonização e desenvolvimento da nação. Então, por isso que no Brasil, essa proximidade dos militares com o processo político, ela é muito grande, ela é muito íntima, né? Causando, às vezes, um certo dissabor em algumas categorias que não aceitam, mas isso é um processo histórico que não tem como terminar simplesmente da noite para o dia. A questão que nós ainda estamos com um Brasil com uma nação ainda em construção, que não terminou ainda essa construção da nação. Professor, a história realmente da presença dos militares na sociedade brasileira, nos grandes momentos, né, de crise, de mudança, realmente é muito longo, né, muito profundo, né, e dá realmente muita discussão interessante. Mas voltando aqui, a gente já está terminando aqui, já faltam 5 minutinhos, né, ao nosso foco, que é o tenentismo, que vai fazer 100 anos, né, no ano que vem, 1922, 2022, foi em 1922, né? O tenentismo hoje, quando vocês falam no tenentismo, ele cai no Enem, o ensino médio, né? Os alunos aprendem sobre o tenentismo, mas sempre se cai no esquecimento. A maioria que você vai perguntar hoje dos estudantes, até dos adultos, eles nem sabem exatamente o que é o tenentismo, né? Não sabem o que representou para a sociedade, para a mudança do Brasil, né? Como o senhor estava contando aí, a maioria dos líderes foram presos, né, em 34, logo após a Revolução Constitucionalista, falei certo, hein, de 32, né? Mas a semente plantada pelo tenentismo, de fato, né, mudou os rumos da política e estimulou a mudança cultural, que foi um movimento junto com a Semana da Arte Moderna. Enfim, para finalizar aqui essa importante bate-papo, essa entrevista aqui, né, o que o tenentismo de fato, por que ele foi esquecido, se ele deve ser lembrado, reativado, discutido, o que isso vai colaborar para o Brasil, em termos históricos e até atuais? Eu tenho pouco contato, sim, com os livros didáticos. Como eu sou professor universitário, então eu conheço mais a produção, né, de material sobre o tenentismo para o nível superior. A questão estudos que envolvam militares,
ele, em parte, ele cai num esquecimento por conta de uma polemização, uma polêmica criada na sociedade, envolvendo, né, os civis, militares, por questões políticas. Então, assuntos tão importantes como a Força Expedicionária Brasileira, que você quase não observa, quase não vê nos livros didáticos, eu, comparando assim um pouco de uma maneira bem frágil, né, com o tenentismo, também é assim a condição do tenentismo, porque eu acho que ele acaba recebendo uma pouca representação na produção de livros didáticos, que acabam esquecendo o fato como ele é e que a importância, inclusive entrando em detalhes que poucos são conhecidos, que o mundo acadêmico, as teses, mestrado, dissertações estão desenvolvendo, que não chegam no livro didático, por exemplo, que para além da importância do tenentismo para um movimento político brasileiro, nacional, que vai romper com os antigos modelos, os antigos sistemas políticos, que era o sistema das oligarquias produtoras, que marcavam um atraso, né, do Brasil. Esse sistema oligárquico, ele atrasava o desenvolvimento do Brasil, e o tenentismo ele faz parte desse processo, que depois o Vargas vai vai acelerar o processo de desenvolvimento do Brasil. Então, esquecer o tenentismo é esquecer a máquina, o motor que deu início ao processo de desenvolvimento, né, indústria-cidade no Brasil, né? É claro, existem mazelas, existem questões que não são estudadas, existem questões que não são estudadas, como o tenentismo na Marinha, ou o tenentismo que ocorreu no Amazonas, que inclusive foi chamado de Comuna do Amazonas, porque, assim como a Comuna de Paris, foi um processo de que a tomada de poder dos militares se juntou com os operários. Então, existe muita coisa na história que os livros didáticos deveriam apresentar, porque agora muitos deixam de apresentar por conta desse processo às vezes, depuração política dos assuntos que devem ser tratados por exemplo, no Enem, nas escolas de ensino fundamental e ensino secundário. Então, isso é ruim, porque a história ela é um todo, né? Eu estudo uma parte da história, mas a história é formada por um todo, então eu não posso abrir mão de fatos que são de uma importância muito maior do que as nossas tensões políticas e ideológicas que nós carregamos, que está muito acirrada na atualidade. Professor Fernando da Silva Rodrigues, muito obrigado pela sua entrevista, né? É pouco tempo, um assunto tão interessante, né? Depois vou convidar o senhor de novo para falar essa participação aí do tenentismo na Amazônia, que se juntou com os operários, muito interessante, né? Mas é muito assunto, né? Mas é importante que a gente relembre, né, os momentos importantes da história, não só porque a nossa TV aqui, ela atende os estudantes, os professores, o Enem, mas para a própria sociedade, né, dos movimentos que mudou tantos rumos do nosso país para melhor, né? Muito obrigado pela sua atenção, né, pela sua participação e até a próxima. Até a próxima. E hoje nós ficamos aqui com mais uma entrevista aí para comemorar os 200 anos da independência. Fique ligado da próxima vez. Um abraço e obrigado.